Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, PIB Curitiba. Tem gente feliz aí? Vocês estão tão quietinhos, mas também a igreja é enorme, né? Toda a igreja só para nós, viu só? Deus é muito bom. Lá em Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A gente tem mania de, sempre que começa o ano, fazer um monte de planos, né? Mas aqui o salmista não diz, entregue o teu caminho ao Senhor quando começar o ano. Ele diz, entregue o teu caminho ao Senhor. E é para a gente fazer isso continuamente. Todos os dias a gente pode ter a disciplina de dizer, Senhor, som do meu coração, o meu caminho está entregue nas tuas mãos. Senhor, se por algum motivo eu tomei para mim o que eu já tinha colocado nas tuas mãos, eu te entrego novamente. Eu te apresento as minhas demandas e que eu possa confiar em ti. E a Bíblia diz que ele vai responder. Amém? Eu te convido a se colocar em pé para a gente fazer uma breve oração e iniciar esse momento de louvor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos porque nós entendemos, ó Deus, que Tu és o provedor de todas as coisas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que nós possamos dizer todos os dias e não só no encerrar de cada ciclo, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque a Tua misericórdia nos alcança todos os dias, Pai, e ela se renova a cada manhã. Nós somos tão abençoados, tão privilegiados de poder estar aqui nessa noite. Então nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e enxergar a Tua glória e o Teu mover nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda ama, mas Ele nunca se esquecerá de nós. Ele nunca se esquecerá de você, porque o amor dele não falha, Ele é fiel. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. A gente acabou de cantar que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu gosto muito desse versículo, porque ele nos lembra de que os nossos pecados, as nossas dores, o nosso passado, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Porque Ele nos alcançou mesmo quando nós não merecíamos. E Jesus pagou preço de sangue pela nossa vida. Então a gente é muito valioso. E repita você em voz alta quantas vezes você precisar para si mesmo de que você é o bem mais valioso de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. De onde Ele te tirou? Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. E agora nada pode te separar. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
fraco e tão devedor. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aplauda o nome do Senhor se você é grato. Maravilha, se assente, por gentileza. Que saudade que eu tava dos cultos da quarta. Como é bom ver você aqui. Eu sou o Wilson Lima. Lembrando que a gente faz aqui nos cultos da quarta, né, a nossa autodescrição para os nossos irmãos, né, deficientes visuais que nos acompanham nas rádios, pela televisão, enfim. Então a gente faz aqui a nossa autodescrição. Então se é a tua primeira vez aqui, não se assuste, a gente faz isso todos os cultos. Então eu sou o Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, estou usando um óculos marrom, uma camisa branca xadrez, uma calça jeans azul e um tênis branco. Fim da minha autodescrição. Amém? Nesse último ano que passou, no finalzinho do ano, Deus fez refletir muito sobre a presença dEle. Eu sempre gosto de falar que a presença de Deus, ela é insubstituível, né? Deus faz uma promessa para Moisés e dá a seguinte sugestão para ele: Moisés, eu estou cansado desse povo aí, você segue, vai para a terra que eu te prometi lá, você vai ter a terra, você vai ter a vitória, você vai ter tudo, só eu não vou com você. Aí Moisés falou assim: não, sem a sua presença eu não saio daqui. A gente é fácil substituir promessa por presença, né? A gente pega nossas promessas, coloca debaixo do braço e fala assim: meu pai orava, eu tenho uma promessa sobre mim. E você vai, sem orar, sem ter comunhão com Deus. Falando sobre presença, eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe sempre ativos na obra, pastor, missionário, eles sempre saíam para fazer a obra, e às vezes eu ficava em casa. E quando eu ficava em casa, me dava muito medo, porque quando eles saíam, eu trancava tudo, trancava a janela e ficava quietinho, porque eles estavam longe de casa. Qualquer barulhinho já me assustava, mas quando eles chegavam em casa, ressurgia um leão dentro de mim aqui. Eu já saía abrindo as cortinas, já saía abrindo a porta, porque eu sabia que papai e mamãe estavam chegando. E quando eles estavam fora de casa, lá por umas horas da noite, começava a me dar fome, o medo aumentava, a presença do pai não tinha, então eu ficava sozinho. Mas quando ele chegava, eu sabia que ia ter segurança, a mamãe ia fazer comida, ia ter presença do pai. Contei essa história toda aqui para falar que a presença de Deus, ela é insubstituível, e o pai não está fora de casa, o papai está na casa aqui, você está na casa do pai. Você pode dar glória a Deus para isso? Aqui dentro, com o pai aqui dentro, você não precisa sentir medo, você não precisa sentir fome, você não precisa se sentir sozinho, porque Ele está aqui. Eu creio que nessa casa aqui tem prateleiras espirituais. Aqui você pode pegar dons, está aberta, você pode pegar dons, tem milagre, tem renovo, tem unção, tem cura. Você é filho, você é apóstolo que está disponível aqui. Salmo 23 mostra um salmista que presenciava e ele gostava muito da presença de Deus. Ele fala assim, Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba que todos os versículos do Salmo 23 têm presença de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Presença. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem faz deitar em verdes pastos? O pastor, então tem presença. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Quem é que guia? O pastor, então tem presença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça em amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Presença, 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 presença. A tua vara e teu cajado me consolam, unges a minha cabeça com óleo e teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Presença todos os dias. Eu declaro aqui
A presença de Deus não vai se apartar da tua casa. A presença de Deus não vai se apartar da sua família. A presença de Deus não vai se apartar do teu relacionamento. A presença de Deus não vai se apartar dos teus sonhos. É noite de Deus reavivar chamas aqui dentro. Fique de pé, vamos orar. Teu sonho não está acabado. A tua família não está acabada. Você está numa cama, mas você não vai ficar aí. Você que me ouve, você que me assiste, você não vai ficar nessa situação, porque o Deus da presença, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se faz presente hoje e sempre. Feche os seus olhos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A dona Valdite, idosa, internada com insuficiência cardíaca. E temos o pedido também do Davi, criança de 3 anos em coma. Nós estamos falando aqui do Deus da presença. Quem crê no Deus da presença, do Deus do milagre, Deus que abriu o mar vermelho, abriu o Rio Jordão, ressuscitou morto, Ele está aqui. Então vamos fazer um clamor essa noite por essas famílias. Pai, nós te clamamos. Nós não estamos num ambiente natural. Nós estamos na sua casa. Aqui essa casa não é movida a expectativas, porque expectativas podem ser quebradas. O Senhor não trabalha com expectativas, o Senhor trabalha com fé. E a fé é inabalável. Por mais pequena que ela seja, ela é inabalável. O Senhor trabalha com fé. Jesus. E nós cremos, nós temos fé que o Senhor pode entrar aonde essas famílias estão agora, aonde minha mão não pode chegar, onde meus pés não podem chegar, o Senhor pode operar o milagre. A tua igreja ora agora, Pai. Para os médicos pode ser desenganado, para os médicos pode ser impossível, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus de Israel, que habita entre nós, está conosco, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus a cura, o milagre para aquela família que precisa, o milagre para quem está acamado, o milagre para quem veio aqui, mas só o Senhor sabe como está o coração, o sentimental, a mente, em nome de Jesus. Que toda guerra, que todo grilhão possa ser quebrado, que toda cadeia pode ser quebrada, Jesus, através do seu nome. Nós somos teus, a nossa vida é tua, Jesus. Toma a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Nós declaramos hoje cura para quem está precisando, nós declaramos alegria para quem está triste, nós declaramos, ó Pai, vigor para quem está cansado, nós declaramos, Jesus, felicidade para quem entrou aqui com o coração abatido, Jesus. Esse ambiente é um ambiente sobrenatural, onde nós entramos aqui enfermos e saímos curados. Nós entramos aqui muitas vezes tristes, nós saímos aqui alegre, porque o Senhor habita entre nós. Nós oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Ainda em espírito de oração, diga para o Senhor que você é grato, que você o ama, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos cravos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Coroai o Rei dos Reis.
preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos cravos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Ele é digno, exaltado está, Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Cante. Digno é o Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Você pode se assentar por um momento. A reforma do berçário era um sonho e isso já está acontecendo. Nós já estamos na fase de demolição e já estamos iniciando a parte de construção e infraestrutura do espaço. Sabemos que a nossa igreja está crescendo muito e acolher as famílias é algo muito importante para nós. Então, visando isso, a ampliação do espaço é algo primordial e foi isso que nós priorizamos no projeto. A recepção, que antes era um espaço pequeno, nós estamos ampliando para facilitar ali a entrada e a saída dos pais com os bebês e também trazendo um espaço mais amplo e acolhedor, tanto para os pais que ficam ali com as crianças e também para os bebês que estão desenvolvendo e criando autonomia. O processo criativo do ambiente do berçário foi alinhado junto com o Ministério Infantil. Então eles trouxeram para nós todas as necessidades para que a gente pudesse desenvolver e colocar isso no projeto para melhor acolher os pais com os bebês ali no espaço. Além disso, o projeto traz uma facilidade para os pais que precisam entrar de forma rápida no berçário para amamentar, seja para fazer o bebê dormir. Então, de uma forma pensada que traga um conforto tanto para as crianças como para os pais. E nós estamos muito felizes com essa reforma do berçário e com a expectativa de que Deus vai fazer algo maravilhoso no nosso meio e abençoando as famílias da nossa igreja. Deus continua fazendo. Que legal, um lugar novo. Eu não vou levar ninguém lá. Não tenho um bebê, né? Assim, já passei dessa época, mas eu vou ter que ir lá. Porque parece que está ficando tão lindo, né? A gente passa ali na frente, eu estava curiosa. Eu passei por ali ontem e falei, mas como assim? O que estão fazendo? Ali a gente já vai vendo e Deus vai movendo coisas maravilhosas, né? No nosso meio. O Wilson falou que estava de férias, que estava com saudade. Gente, é verdade, eu fiquei 20 dias de férias, mas deu mais ou menos 2 anos e meio os meus 20 dias. Estava com tanta saudade. E é engraçado, eu até comentei com uma amiga. Eu acho que quando a gente sente saudade do trabalho ou de voltar no lugar, é porque a gente está no lugar certo, né? Então, assim, eu tenho certeza que você que já costuma vir aqui, provavelmente sentiu saudade para começar a vir novamente. Você que está visitando, você que está chegando hoje, eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido e vai sentir saudade de estar aqui de volta. E esse é um tempo que eu quero falar a respeito do que a gente viu ali, viu no vídeo do berçário. A gente tem visto coisas acontecendo aqui na igreja, né? E eu separei um texto para a gente pensar junto. E esse texto fala de algo que já aconteceu na minha vida.
E quando aconteceu algo na minha vida, esse texto me chamou a atenção. Aqui Davi está falando sobre a construção do templo, sobre que, né, Deus chamou o filho dele para construir e tal. E ele falou, olha, eu já separei, já ofertei tal coisa, já dei tal coisa. E agora, se vocês quiserem, venham livremente e ofertem também. E acontece que o povo se levanta e oferta. Só que o que aconteceu na minha vida foi que uma ocasião, há bastante tempo atrás, por algum motivo, uma pessoa, estava perto do momento de oferta, e eu vi o envelope de uma pessoa que pôs assim, ó, bem na minha frente. E eu vi o valor que era a oferta daquela pessoa. E eu fiquei tão chateada, gente, mas eu fiquei chateada. Porque o valor da oferta do dízimo, dizia lá, dízimo, era 10 vezes o que eu ganhava num mês. Eu precisava de 10 meses para ganhar aquele valor do dízimo. E foi tão engraçado que o meu coração ficou tão entristecido. Eu falei, Deus, que diferença faz a minha oferta? E foi tão legal, porque Deus deixou muito claro que Ele deixou eu ver aquele valor. Foi para tratar comigo que Ele permitiu que aquilo acontecesse. Porque Ele olhou para mim e deixou bem claro, seu coração está bem errado. Não tem a ver com o valor, tem a ver com o seu coração e você está se perdendo nisso. Sabe, muitas vezes é exatamente isso. O nosso coração sente alegria em voltar para o lugar que Deus nos chamou para estar. O nosso coração sente alegria em colaborar com a construção do berçário, que a gente talvez nem vai usar diretamente. O nosso coração sente alegria em poder dar aquilo que nos é possível. O nosso coração sente alegria e não é pelo valor. É porque nós sabemos que do jeito que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu, nós devolvemos. E esse texto fala bem sobre isso. Eu vou pegar a cola lá, tá, Nana? Diz assim, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das suas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, com os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. E o Senhor, ó nosso Deus, todas as riquezas que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das suas próprias mãos. E toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Esse texto está lá em Crônicas, em 1 Crônicas, no capítulo 29. E ele fala exatamente disso. O Senhor olha para o nosso coração e vê que com muita alegria entregamos ao Senhor daquilo que Ele mesmo nos manda. Então, nesse momento, você levanta-se e voluntariamente, com o seu coração grato, com o seu coração alegre, você vem e entrega o seu dízimo cheio de alegria. Você entrega a sua oferta cheio de alegria e diz para Deus o quanto você se sente honrado por poder fazer parte dessa obra tão maravilhosa que Ele vem fazendo. Amém? Se coloque em pé para facilitar a passagem. Enquanto nós louvamos a Deus com essa canção, você pode devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta e contribuir alegremente com a obra do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Na tempestade ou na paz, oh
pode reconhecer. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor 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 nunca me deixou. Aleluia, Deus seja louvado, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor nunca nos deixou. Essa é uma verdade extraordinária. Mesmo quando os seus pais te deixam em casa porque tem alguma obrigação para cumprir, o Senhor não te deixa. Mesmo quando você se sente sozinho em meio a uma multidão, isso não significa que você está sozinho, o Senhor não te deixa. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar pelas crianças agora, mas eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem em uma oração também pelo Ariel Júnior. E nós vamos orar pela Jordânia também, nossa intérprete de Libras, que estava hospitalizado, hoje recebeu alta. E sabe, quando nós oramos, nós temos a certeza que esse Deus que nunca nos deixa, também ouve todas as nossas orações. Quando nós oramos, nós podemos ter certeza, convicção, de que as nossas orações estão sendo entregues àquele que tem poder sobre todas as coisas. Domingo passado, esse domingo agora, eu orei pelo Luiz, que está lá atrás. Eu falei, ele pediu uma oração especial. Nós vamos orar por você de novo, Luiz. Eu tenho certeza que Deus há de te curar de toda tontura. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem. Hoje já vai sair desse culto aqui, porque o milagre vai se manifestar as nossas vidas. Vamos orar pelas crianças e orar também por esses pedidos aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, mas o Senhor é companheiro.
O Senhor está ao nosso lado sempre. O Senhor nos acompanha, nos conduz, nos guia e abençoa as nossas vidas de forma poderosa, de forma extraordinária. Por isso, nesse dia, queremos pedir ao Senhor que visite a vida do Ariel. Pai, o Ariel Júnior, que está em um enfrentamento contra uma enfermidade tão terrível, mas nenhuma enfermidade tem poder sobre o Senhor. É o inverso. O Senhor tem poder sobre toda enfermidade. Por isso, Pai, dá uma palavra de ordem para que o Ariel seja curado pelo toque extraordinário de Jesus. Dá uma palavra de ordem para que a Jordânia seja curada pela uma palavra de ordem de Jesus. Dá uma palavra de ordem para que o Luiz entenda e sinta o abraço e o favor do Senhor também, e saia deste lugar hoje tocado e curado pelo Senhor. Mas, Pai, pedimos também pelas nossas crianças, essas que vêm a esse lugar para ouvir a Tua voz, para serem ministradas por Ti. Toca nos corações delas e que elas se sintam abraçadas, amadas, tocadas por Ti, Pai. É a oração que fazemos, clamando também por cada vida, cada pessoa que precisa do Seu milagre hoje. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um blazer preto, uma camisa... E agora? Isso é cinza, isso é cinza ou é preto? Eu acho que é preto, mais preto do que cinza. Meio cinza, meio preta. Uma calça jeans mais para tons escuros também, um azul marinho, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está aqui a Poliana, nossa intérprete de Libras do dia. Eu geralmente não faço a descrição do intérprete, porque ele já vem todos de preto, tá bom? Os nossos voluntários ali das crianças estão acenando, então se as crianças estiverem aí, podem ir ali, eles já estão à espera de vocês. Fim da minha autodescrição, né? Coloquei um negócio no meio do parêntese aí. Boing, olha o que você fez, Boing. Gente, nas férias eu descobri que tem alguém que tem um pé mais feio do que o meu. Não sei se você já viu o meu pé, mas o meu pé, ele passou umas 2 vezes na fila da feiura e ainda ganhou um brinde. Mas eu descobri que o Boing, o pé dele passou 5 vezes, gente. 5 vezes na fila da feiura e ainda ganhou um brinde, né? Em uma outra ocasião eu vou trazer uma foto aí, eu guardei uma foto, que essa foto está guardada para situações especiais. Ou seja, se o Boing furar a escala, se o Boing não tratar bem as crianças, eu vou mostrar essa foto ali, e aí ele está na minha mão, hein, Boing? Agora foi. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel é um livro que chama bastante atenção, porque Daniel, ele é um livro que demorou bastante tempo para ser escrito. Alguns estudiosos vão datar entre 60 a 70 anos, porque ele está tratando sobre a vida de um homem que desejou viver fidelidade a Deus. E curiosamente, em todos os homens de Deus que você encontra na Bíblia, em Daniel você não encontra uma descrição de algo que ele pisou na bola, que ele vacilou, que ele fugiu da vontade de Deus. Você não encontra. Muito pelo contrário, os relatos da vida de Daniel estão sempre apontando para alguém que trilhou, que caminhou um caminho de fidelidade. Isso é maravilhoso. Semana passada nós olhamos para o capítulo 1 e descobrimos que nesse caminho de fidelidade você encontra alguém que sabia exatamente quem ele era. Então ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu amar o Senhor acima de qualquer coisa. E ele decidiu também buscar sabedoria que vem do alto. Mas umas outras coisas que chamam muita atenção no livro de Daniel é a partir do capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos encontrar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que tem um sonho. Esse sonho é um tanto quanto curioso, mas ele talvez esquece o conteúdo do sonho.
Então ele chama os seus sábios, os seus magos, as pessoas de grande valor do seu reino, para falarem a interpretação do sonho. Só que essas pessoas chegam lá e perguntam: o que é o sonho? Ele diz: não, se você é bom mesmo, você vai me dizer o que eu sonhei e vai me dar a interpretação do sonho. Esses sábios ficam malucos, dizem: não é possível, ninguém poderia ser ou tem essa capacidade de revelar o sonho e revelar o significado do sonho. Isso é impossível diante dos homens, ninguém vai fazer isso. Então o rei fica muito chateado e diz assim: ah é? Então todos vocês vão morrer, e as suas casas serão destruídas. E ele baixa um decreto real, então, e a lei nesse período, para esse povo, a lei era maior do que o rei. Então eles começam a matar os sábios, aqueles que tinham a sabedoria para fazer a interpretação dos sonhos. E aí eles chegam até Daniel e os seus amigos. Quando chegam ali, Daniel, com sabedoria e com o seu jeitinho carinhoso de conversar, pergunta: o que está acontecendo? Por que o rei está fazendo isso? Então aquela pessoa que foi para aprisioná-lo e levá-lo à morte, explica que o rei teve um sonho. Ele chamou os sábios, os magos, aqueles que deveriam saber a interpretação do sonho, e eles não tiveram a capacidade. Daniel se assustou com aquilo, de repente deu uns 2, 3 passos para trás, mas isso não é possível a homens. Me dá um tempo que eu vou conversar com o rei, e se o rei permitir, eu sei quem pode me dizer o sonho e o significado do sonho. Então, ele conversa com esse homem que vai até eles para aprisioná-los e levá-lo à morte. Depois ele vai até o rei, e o rei gosta de Daniel e cede um tempo para ele. Ele chega em casa e ele fala com os seus 3 amigos: olha, vamos nos consagrar e vamos pedir a misericórdia de Deus. Eles não pedem a bênção ou a graça, eles pedem a misericórdia. Eles estão apelando para o coração de Deus. Enquanto eles estão orando, enquanto eles estão buscando, Daniel tem uma visão. E nessa visão ele vê o que o rei sonhou. Ele se levanta então, vai até os guardas e diz: olha, me foi revelado, eu sei o que aconteceu e eu vou falar isso para o rei. Esse guarda fica muito empolgado, feliz. Provavelmente ele não está satisfeito em matar os sábios, em levar esses homens à morte. Ele sai correndo e diz: Senhor, um homem vindo de Judá, um desses jovens, foi revelado a ele o seu sonho e o significado. Daniel então entra, começa a falar. O rei vê que realmente é aquilo, que é uma estátua com uma cabeça de ouro, com os seus ombros e braços de prata, com o seu tronco de bronze, com as suas pernas de ferro e com os seus pés, uma mistura de ferro com barro. E uma pedra cai de uma grande montanha, bate naquele pé, que era uma mistura de ferro e barro, e aquela estátua se esfarela inteira, ela vira pó. O rei arregala os olhos, se admira, cai de joelhos e começa a louvar o Senhor através da vida de Daniel. E aí então vem o texto de Daniel capítulo 2, versículo 46 a 49, que nos diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério.
Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Sabe, esse texto nos chama muita atenção. E algumas coisas curiosas também do texto como um todo. A partir desse capítulo até o capítulo 7, o texto de Daniel, ele passa não mais a ser escrito no hebraico, mas ele passa a ser escrito no aramaico, que era como se ele estivesse resgatando a língua materna daqueles futuros leitores. Ele está querendo dizer, olha para o seu coração, olha para a sua mente, olha para o alto, saiba o que Deus quer revelar para você. Eu vou escrever na nossa língua, numa língua clara, para que você guarde isso no coração e trilhe o caminho de fidelidade. Mas sabe, quando nós olhamos para o versículo 46 e 47, lemos isso. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Quando nós trilhamos o caminho de fidelidade, a nossa vida vai apontar para Deus. É interessante, no versículo 46, o rei começa a, de alguma forma, distorcer o que Daniel apresenta. Parece que ele oferece incenso a Daniel e uma espécie de adoração a ele. Mas alguma coisa acontece aqui que ele muda o tom e diz: esse Deus que vocês adoram, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos reis. Porque não mais Nabucodonosor via Daniel. Nabucodonosor estava vendo Deus agindo através da vida de Daniel. Sabe como seria incrível, maravilhoso, sensacional, se aquele teu chefe incrédulo visse em você a pessoa de Jesus, falando, ensinando, trabalhando, decidindo, refletindo as coisas de Deus. Já pensou que coisa extraordinária seria se a tua família que te critica pela sua fé, se os teus amigos que fazem chacota de você porque você crê em Jesus, de repente começassem a ver Jesus no que você fala, no que você faz, no que você deixa de fazer? Imagina que coisa extraordinária seria se as pessoas que estão à sua volta, ao passarem por você, não verem mais a tua roupa, o teu penteado, o dinheiro que talvez você carrega no bolso, mas enxergassem a luz de Jesus brilhando através da sua preciosa vida. Pois foi isso que Nabucodonosor enxergou. Ele olhou e percebeu Daniel. Mas ele olhou novamente e percebeu que era apenas um servo, um instrumento, alguém que estava refletindo um outro alguém muito maior. Sabe, o dia que nós passarmos a refletir Jesus, as barreiras que nos impedem de viver o sobrenatural de Deus cairão por terra. Porque nós estamos agora revelando aquele que está em nós. Mas às vezes é abafado pela nossa vontade. Às vezes é abafado pelo nosso interesse. Às vezes é abafado pelos nossos vícios. Às vezes é abafado pela nossa inveja, pelo nosso orgulho. Às vezes é abafado pela nossa raiva descontrolada. Às vezes é abafada por aquilo que somos,
que deveria diminuir para que ele cresça, que deveria desaparecer para que ele se manifeste. Sabe, Daniel nos desafia a caminhar este caminho de fidelidade. E caminhar, ou para caminhar o caminho de fidelidade, é importante diminuir o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, aquilo que nós achamos que temos de bom demais, para que o Senhor se amplifique através da nossa vida. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão à nossa volta passarão a enxergar mais o Deus que nós servimos. As pessoas que estão à nossa volta passarão a experimentar mais do Deus que nós experimentamos. As pessoas que estão à nossa volta serão envolvidas pelos braços do Senhor, que se revelarão através dos nossos braços. Mas não é só isso. Quando eu olho ainda para esse texto, eu descubro que quando trilhamos o caminho de fidelidade, os milagres serão nossa rotina, não apenas eventos isolados. Versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel, ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios. Ele é quem faz milagre acontecer. Sabe, quando nós ouvimos as pessoas contarem milagres, geralmente elas estão contando de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Já parou para pensar nisso? Elas contam de coisas que aconteceram há anos. Elas contam de coisas que fazem parte da sua história, da sua memória, que traz saudade. Mas não é algo que tem se repetido. Que tem se repetido continuamente. Que tem se tornado rotina na vida. Quando você trilha o caminho de fidelidade, o milagre se torna rotina na sua vida. Porque você sabe quem é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Então a enfermidade virá e você sabe para quem você pode apelar. As dificuldades surgirão e você sabe para quem você deve apelar. As lutas aparecerão e você sabe quem você clama para te defender. Mas e se você for questionado, se o caminho que você está trilhando é o caminho de fidelidade, você vai poder dizer que sim, é este caminho? Você tem buscado uma vida que agrada a Deus, porque ser fiel é isso? Você tem buscado conhecer mais a vontade de Deus, porque ser fiel é isso? Você tem vivido o Evangelho na sua essência e procurado viver mais esse Evangelho todos os dias? Você tem amado a Deus e tem demonstrado o seu amor por Deus através das pessoas que estão à sua volta? Você tem entendido que Deus quer que você olhe para dentro de você e, ao se mirar nesse espelho da alma, veja o Senhor refletindo através da sua vida? Se tudo isso é real para você, esse é o caminho de fidelidade, é o caminho em que você tem trilhado, e agora você pode se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não estou suportando mais isso. E se de repente você, como Daniel, não conseguir fazer isso sozinho, chame os seus amigos, chame os seus irmãos, e diga assim: Senhor, eu não sei mais como fazer, o Senhor pode fazer. E sabe o que vai acontecer? O milagre se tornará realidade também na sua vida. Comece a trilhar este caminho de fidelidade, e a partir deste momento,
coisas espantosas, extraordinárias, grandiosas acontecerão na sua vida. Essa semana foi aniversário da minha sogra. Aliás, se a minha sogra estiver assistindo, parabéns, minha sogra. A senhora é a melhor sogra que eu tenho. É a única, né? Então, essa aí a gente fala só para agradar a sogra, né, Ana? E uma coisa muito legal minha sogra trouxe à memória. Ela falou assim: nossa, você saiu de um lugar tão pequeno, com tão poucos recursos, com uma situação tão difícil, tão precária, e hoje você vive uma realidade, um ministério que tem impactado a vida de outras pessoas em tantos lugares diferentes no mundo. Eu fiquei ouvindo aquilo e eu fiquei chocado, porque é verdade. E aí eu falei para ela no final dessa conversa: mas eu só estou vivendo isso, experimentando isso, porque o Senhor é misericordioso. Porque um dia eu estava sem esperança, olhando para um lado e para o outro, pensando: o que eu vou fazer? Estou me formando, não tem mais caminho para eu trilhar. Se o Senhor não abrir a porta, eu vou fazer o quê? E o Senhor foi bom, misericordioso, amoroso, e me deu o privilégio de compartilhar uma parte da minha vida, uma parte da minha história, com cada um de vocês que está aqui. É um milagre. Quando eu me coloco nessa posição, eu sei que eu estou vivendo um milagre. Mas qual é o milagre que você precisa? Hoje mesmo, você pode clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que quando você clamar ao Senhor em comunidade, como estamos nesse lugar, esse milagre vai acontecer. Esse milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. E nós estamos buscando trilhar este caminho de fidelidade. Mas quando eu ainda olho para o versículo 48 e 49, que diz assim: então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que quando trilhamos o caminho de fidelidade, Deus nos honrará entre os homens. Quando trilhamos o caminho de fidelidade, Deus nos honra entre os homens. Fui salvo pela Nana. Uma salva de palmas, gente, para Nana. Nana é... Eu nem consegui olhar para ela aqui, ela já leu meu pensamento ali. Outro dia a Nana me salvou também. Eu estava em casa, eu achava que eu ainda estava de férias. Eu estava pintando o quarto dos meus filhos ali, bem de boa. Daqui a pouco meu celular toca assim, tss, eu dou uma olhada e é a Nana. A Nana falando assim: pastor, o senhor sabe que o senhor está na escala do culto hoje, né? Aí eu falei: não sabia. Todo sujo de tinta. Tinha tinta no cabelo, tinta no pé, tinha na mão, tinha em tudo quanto é lugar. Eu larguei aquele negócio lá, fui correndo pro banheiro, tomei um banho, cheguei aqui, estava com o microfone na mão, falando com as pessoas, olhando para a mão toda cheia de tinta. Eu falei: o banho eu tomei, mas se saiu a tinta é outra história. Salvo pela Nana. Mas sabe, quando nós trilhamos esse caminho de fidelidade, Deus nos honra entre os homens. Daniel recebeu um milagre, compartilhou esse milagre com o rei. O rei o coloca em um lugar que talvez ele nunca nem imaginou que ocuparia. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que se você trilhar o caminho de fidelidade, Deus te colocará em um lugar que você nunca imaginou na sua vida. Eu sei que se você trilhar o caminho de fidelidade,
e buscar viver em fidelidade a Deus todos os dias da sua vida, não somente o milagre se tornará rotina, como você será honrado pelo Senhor. Ele te colocará em ambientes onde a sua influência será poderosa. O que você fala vai dirigir a mentalidade daqueles que estão à sua volta. Ele te colocará em lugares em que a sua presença iluminará a vida das pessoas. Aqueles que estão em trevas olharão para você e verão Jesus, por causa da luz que é transmitida através da sua vida. Ele mudará planos e tornará os planos dele realidade na sua vida, e você vai descobrir que o que ele tem para você é muito melhor, é muito maior. Mas o que a gente precisa? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: eu estou trilhando, estou caminhando neste caminho de fidelidade? Ou estou negociando aqui e acolá santidade com Deus, conexão com o pecado, conexão com o mundo? Daniel decidiu não se contaminar. E é impressionante, porque você vai ler esse livro, quando você começa a se deparar com a realidade desse homem, um resumo de 70 anos de vida, é alguém que permanece fiel até o fim. E começa a receber informações do reino dos céus, que parecido com ele, só depois, João Batista, no Apocalipse. Impressionante, que quando você trilha o caminho de fidelidade, além de você experimentar o milagre como algo rotineiro, comum, além da sua vida apontar para Deus, você também será honrado pelos homens, porque o teu coração não estará mais no meio dos homens. E é interessante isso, porque quando nós estamos buscando a honra do homem, nós não somos honrados pelos homens. Você vai ouvir coisa que não vai te agradar, você vai fazer coisa que não vai te agradar, você vai viver coisas que vão te puxar para baixo. Mas quando você se desconecta de tudo isso, um monte de porta começa a se abrir, e você olha assim: ah, legal, mas que bom que eu estou trilhando um caminho na direção do alto, do céu. E todas essas coisas, todas essas bênçãos, todas essas vitórias, todos esses títulos, todas essas influências que você vai exercendo, são apenas matéria-prima nas mãos de Deus para revelar o Senhor. Por isso hoje eu quero orar por pessoas que, assim como Daniel, querem experimentar o milagre, querem ser honrados por Deus, porque entenderam claramente que a sua vida precisa apontar, revelar aquele que habita em você, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E aí o que você falar vai impactar a vida de outros. O que você fizer vai levantar o ânimo daqueles que estão tristes. O que você deixar de fazer vai servir como um exemplo para aqueles que precisam de direção. Mas talvez hoje, para desencadear essa rotina de milagres,
você precise de um milagre. Eu não sei o que é. Talvez é a cura de alguém. Quem sabe é você mesmo se encontrar com Deus de uma vez por todas e descobrir as verdades espirituais que Ele tem para você. Quem sabe é algo que você está preso já tem muito tempo e você precisa se libertar disso. Um vício, uma dívida, algo que tem te aprisionado e feito você se sentir péssimo, terrível, vazio por dentro, oco, sem esperança. Mas se hoje você dar um passo na direção desse caminho de fidelidade e começar a buscar aquilo que Deus tem para a sua vida, os milagres se tornarão realidade. As pessoas enxergarão Jesus em você e vão honrar Deus através da sua vida. É você essa pessoa que precisa desse tipo de novidade na sua vida, desse tipo de experiência sobrenatural, de algo que vai transformar você e todos ao seu redor? Se você se coloca de pé, nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar para que o milagre se torne rotina. Nós vamos orar para que a sua vida reflita o Senhor. Nós vamos orar para que a honra chegue, mas quando o seu coração estiver preparado. Para que a honra chegue, para que você aponte na direção certa. Para que a honra chegue, você seja colocado num lugar que Deus deseja que você esteja. Mas quando o seu coração estiver conectado da forma correta. Vamos orar assim. Senhor Jesus, obrigado, porque Daniel resolveu não se contaminar. E quando ele decidiu viver esse caminho de fidelidade, ele buscou orar, dedicar-se, jejuar, consagrar-se, abandonar o pecado, mudar de vida, mudar a sua mente, mudar a sua maneira de ver as coisas. E por causa disso ele sabia onde estava a solução para os seus problemas. Ele sabia onde era a fonte de todo milagre, de toda restauração, de toda cura, de toda libertação. Ele sabia. Por isso hoje nós, como Daniéis, nos colocamos na tua presença dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de um milagre. Algumas pessoas estão lembrando de seus amigos enfermos, dos seus colegas, dos seus familiares. Estão lembrando dos seus dilemas, das suas lutas, das suas batalhas enfrentadas no dia a dia. Algumas pessoas estão lembrando dos seus cônjuges. Outros estão lembrando dos seus filhos e filhas, dos seus netos e netas, dos seus amigos. Então ouve essas orações, Pai, e que a partir de hoje milagre não seja algo esporádico que acontece uma vez a cada 10, 15 anos, mas que os meus irmãos e irmãs experimentem todos os dias, porque eles estão trilhando o caminho de fidelidade. E quanto mais próximos de Deus, mais cercado pelos milagres eles serão. Quanto mais próximos de Deus, mais eles transbordarão da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. E à medida que o Senhor vai abençoando a vida deles, o Senhor aponta através da vida deles para o reino dos céus. Começa a fazer isso, Pai, no coração deles. Tratar o coração de cada um para que a fome deles seja a fome de Deus, a sede deles seja a sede de Deus. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo, para que toda a nossa vida aponte para o Senhor, e assim os milagres e a honra nos cercarão. É a oração que fazemos
no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí essa noite? Se você foi abençoado hoje, eu quero desafiar você a semana que vem trazer mais alguém. Semana que vem nós vamos ouvir na prática esse caminho de fidelidade. Estará conosco aqui o coral da Cristolândia. Estará conosco aqui pregando o pastor Ranulfo. Pastor Ranulfo tem uma história muito poderosa de transformação. Ele era, antes de se converter, uma pessoa que roubava aviões. Depois que ele se converteu, o Senhor tocou no coração dele, ele se entregou à polícia, cumpriu o seu tempo de reclusão, volta como um cristão comprometido com o reino de Deus, trilha o caminho de fidelidade e hoje conduz outras pessoas a uma transformação poderosa. Eu queria que você convidasse outras pessoas para estar conosco aqui na semana que vem, que eu tenho certeza que vai ser mais um culto de milagres, onde o milagre nos visitará e a palavra de Deus encontrará lugar no nosso coração, na nossa mente, e nós seremos transformados pela visitação do Espírito Santo. Vamos cantar essa última canção, e assim que a canção terminar, o nosso culto encerra aqui, mas você o continua na sua casa, no seu trabalho, nos ambientes onde você estiver, sejam reais ou virtuais. Porque o culto não é apenas um momento que nós chamamos de culto num lugar como esse. Culto é a nossa vida, é o meu dia a dia, é o meu jeito de viver. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. Vamos com as palmas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos
Que Deus te leve em paz. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Deus abençoe.